Falar de 7 passos que podem ajudar quem está começando na jornada em busca da independência financeira, de melhorar a condição de vida e não sabe exatamente para onde ir, como prosseguir, como fugir de pirâmide, de marketing multinível, como fugir de armações e tal, e como, é claro, fugir também das dívidas. Vocês estão no Brasil sobre tudo, Deus sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros. E este vídeo é dedicado a Lívia C., a nossa mais nova apoiadora no Apoia-se. Muito obrigado, Lívia, muito bem-vindo o seu apoio. Eu fico muito feliz com o seu voto de confiança de estar querendo prestigiar e ajudar o canal. E saiba que se você quiser sugerir algum tema de vídeo, alguma coisa, é só me chamar, mandar uma mensagem no Apoia-se que eu estou à disposição. Eu agradeço também aos apoiadores que preferiram doar anonimamente também no Apoia-se. Vamos então começar o vídeo de hoje. Eu fiz aqui uma lista de como a gente pode trilhar um caminho de independência financeira. Não é uma lista exclusiva no sentido de que esses são os caminhos e não tem outros. A gente poderia falar de centenas de outros caminhos, mas hoje vamos falar desses 7. A gente pode depois falar de outros. Então, a primeira decisão que eu acho que pode ser útil é você realmente fazer a decisão de compromisso com o objetivo. Esse passo, ele serve para qualquer coisa, serve para você decidir perder peso, para você aprender uma nova língua, para você a buscar uma nova profissão, fazer uma jornada, uma viagem, qualquer que seja o seu sonho, o seu objetivo, fazer o compromisso, falar, eu quero aprender a falar alemão, eu quero perder 20 quilos, eu quero ser independente financeiramente, eu quero ter a minha casa própria. Esse é o primeiro passo, é saber o que você quer. Muita gente não vai para lugar nenhum simplesmente porque não sabe para onde quer ir. E uma forma de você tornar aquilo oficial é você ter um caderninho e escrever lá no alto da primeira folha qual que é o objetivo que você quer e tal. Segundo passo dessa jornada de 7 passos seria você descobrir a razão, o porquê de que você tem intenção de lutar por esse objetivo. Por que você quer perder 20 quilos? Por que você quer melhorar de saúde? Por que você quer aprender tal língua? Por que você quer ser independente financeiramente? Descubra, pegue o caderno e fala, eu gostaria de ter tal coisa, ou de saber tal coisa, ou de atingir tal objetivo, porque eu acho que melhoraria X, Y, Z. Descubra quais são as razões para aquilo, porque às vezes as razões não são fortes o suficiente para você realmente ter ânimo para fazer a jornada, né? No nosso caso específico aqui, quais são as possíveis razões para você querer buscar independência financeira? Você não tem mais preocupação financeira, você não tem mais, ai meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta de água, de luz, essas coisas? Você não deixar de agir por falta de dinheiro, por exemplo, se quando tinha cinema, agora não tem mais nada, né? Ou, sei lá, um amigo, alguma amiga falar, vamos ao cinema, vamos comer um lanche e tal, você tinha que falar, pô, não posso, ou vamos à praia. Ou quando você gostaria de ler um livro e você decide que não tem dinheiro para comprar esse livro e tal. Enfim, quando você deixa de agir por causa... Você vai ao supermercado, queria comer um danoninho, sei lá, e não tem dinheiro para comprar. N coisas que você quer ajudar alguém e não pode e tal. N coisas que você deixa de agir por falta de dinheiro. Uma boa razão para você ter independência financeira é você pode até deixar de agir, mas não porque o dinheiro tá faltando. De repente você percebe que não é uma boa ideia. Pô, não tô afim de ir pra praia, tem tubarão e tal. Mas não porque não tem o dinheiro. Enfim, então essa é uma boa razão. Ter mais tempo para fazer o que quiser. Eu conheço muita gente que tem 3, 4 empregos, trabalha desde as 6 da manhã até as 3 da manhã. É uma vida, para mim é uma vida infernal. Você tá o tempo todo indo de um lado para o outro e não necessariamente nenhum dessas ocupações são a vocação da pessoa, simplesmente para poder pagar as contas mesmo. E é nobre, é louvável e tal, mas não, às vezes não é exatamente o que você queria. Você está fazendo isso porque não tem opção, e daí você acaba não tendo tempo para fazer mais absolutamente nada. É claro que se você tem tempo para fazer o que quiser, algumas dessas
dessas decisões, dessas atividades, podem inclusive ser atividades remuneradas, mas você está fazendo porque quer. Vamos supor, meu sonho é montar um estúdio para fazer um artesanato, fazer as camisetas customizadas, sei lá. Só não faço porque eu não tenho tempo para cuidar disso. Então, não quer dizer que tudo que você vai fazer no seu tempo extra é lazer. Muitas coisas podem ser atividades profissionais, inclusive remuneradas. Mas a questão é ter tempo para fazer, seja lá o que for. Então, essa é uma razão para você buscar a independência financeira. E, por último, e para mim é mais importante, sentir-se livre. Você saber que você está fazendo o que você está fazendo porque quer, não porque você, se não fizer, você não vai ter onde morar, não vai ter o que comer e tal. Então, você pode, inclusive, não mudar absolutamente nada a sua vida, mas saber que está fazendo aquilo porque é o que você está a fim de fazer mesmo. Bom, o terceiro passo seria descobrir o que é concretamente a independência financeira no seu caso específico. Eu vou dar aqui para vocês 6 etapas, que a gente já falou em alguns vídeos mais ou menos disso, mas eu vou falar resumidamente e com um ponto de vista um pouco diferente. 6 etapas do que eu considero o caminho da independência financeira. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que a situação financeira de uma pessoa, ela se define em degraus. Não é exatamente, ou você é miserável ou você é um bilionário. Não, existem, são graus que você pode, como se fosse degraus de uma escada, você pode subir de um degrauzinho para o outro, mas até chegar ao topo da escada é um longo caminho, mas você vê nitidamente diferença de um nível para o outro conforme você vai galgando, subindo esses degraus. Então, o ponto zero, na minha opinião, seria a escravidão financeira, o desespero financeiro. Eu defino essa situação, a pessoa que está com dívidas impagáveis, não tem absolutamente, está todo mês no vermelho, não tem onde morar, praticamente ela não tem nenhum único bem, ou as dívidas, os passivos, as obrigações dela são muito maiores do que os ativos, do que os bens, do que os direitos. Quando ela está nessa situação e inclusive se estiver numa situação de desemprego também. A questão do desemprego é, se você está desempregado, mas está morando com o pai e com a mãe, está comendo a comida deles, você tem o abrigo que eles dão e você está numa situação que eu chamaria de um limbo financeiro, mas não necessariamente desespero financeiro. Às vezes é mais perigoso você estar nesse limbo financeiro, nesse plano astral financeiro, onde tudo é feito de ilusão, do que se você tivesse realmente uma situação de desespero ou escravidão financeira, onde você vê realmente a sua situação financeira te oprimindo, te massacrando, as dívidas aumentando e tudo mais. Sinais de que você está no desespero, escravidão financeira. Você não consegue pagar a sua fatura do cartão de crédito na integralidade. Você tem faturas de cartão de crédito extremamente altas. Você não consegue pagar as suas obrigações básicas, como aluguel, como conta de água, como conta de luz, etc. Tudo isso é um sinal de que você está na escravidão e no desespero financeiro. Solvência seria a etapa 1, na minha opinião. A solvência é você ganha, por exemplo, R$2.000 e você gasta R$2.000 para pagar sua moradia, sua alimentação, suas roupas, as parcelas das suas dívidas, etc. Ou seja, você consegue honrar com cada um dos seus compromissos, mas você está numa etapa 0. Eu entendo que está numa situação de solvência financeira, nessa forma de ver que estamos adotando hoje, não é uma pessoa que ela tem uma casa para morar e não precisa pagar aluguel. Não, uma pessoa que ela tem que todo mês desembolsar um dinheiro para ter o abrigo dela. Mas ela tem esse dinheiro, só que não sobra absolutamente nada. Então, eu diria que ela é uma pessoa que está solvente financeiramente. Seria o ponto 1. Então, se você conseguir honrar com as suas prestações, você já está 1 ponto acima do desespero. A parte 2, a etapa 2, o degrau 2, seria a estabilidade financeira. Você conseguiu quitar, vamos supor, mês acabou, mês de abril acabou. Você foi pegar um lápis para anotar, pegou uma calculadora para ver como é que foi o mês. Você percebeu que você pagou todas as suas contas. Você
paga o seu abrigo, como eu disse. Se você está morando de favor com alguém, você está mais num limbo financeiro e tal, e pairando entre um degrau e outro. Mas eu considero que a pessoa solvente que mora por conta própria com a família e tal, ela provê o abrigo da família, ela está numa situação de estabilidade quando ela tem uma reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência? Seria um dinheiro que não necessariamente está investido, ele pode estar simplesmente numa poupança, na conta corrente, uma poupança vinculada à conta corrente. Não necessariamente ele é um investimento que está produzindo renda, ele é um fundo de emergência. Que tamanho que é esse fundo? No mínimo, para eu considerar que a pessoa é estável, no mínimo 2 meses de despesa corrente. Se a pessoa tem pelo menos 2 meses, vamos supor que a família precisa de R$ 1.500, eles gastam R$ 1.500 todos os meses para viver, incluindo água, luz, etc. Uma família de baixo padrão. Se eles conseguem ter R$ 3.000, não quer dizer que eles ganham 1.500, quer dizer que eles precisam de 1.500 para viver. Se eles têm R$ 3.000 numa poupança de emergência, eles estão, segundo essa nossa ótica aqui hoje, numa situação estável de financeira. E é claro, se eles estão solventes e, além de tudo, tem um fundo de emergência de no mínimo 2 meses de despesas, não de vencimentos, de quanto entra, de quanto gasta. Se eles conseguiriam sobreviver 2 meses, está numa situação que eu chamaria de estabilidade. Um pequeno detalhe antes de seguir: para a pessoa conseguir estar numa situação de estabilidade, provavelmente significa que ela gasta menos do que ganha. Então, não preciso nem dar a dica para vocês. Por óbvio, um dos princípios básicos de você começar a sair de dívidas, de situações calamitosas financeiras, é gastar menos do que ganha. Isso é um princípio irrevogável. Não existe outra forma senão gastar menos do que ganhar. Eu posso ganhar mais, mas se você ganhar mais e gastar tudo do que você ganhou a mais, você continua gastando tanto quanto ganhou a mais. Uma coisa, ela está vinculada à outra. Você só vai sobrar R$1 quando você gastar R$1 a menos do que você ganhou. Não importa quanto você ganha. Se você ganhar 10 mil e gastar 10 mil, vai sobrar R$0. Então, para formar a tal reserva de emergência que eu estou falando, mencionando, e é claro, quanto maior, melhor. Essa reserva, se for 6 meses, melhor ainda. Você tem que gastar menos do que ganha. O nível 3 seria as liberdades da dívida. Não só esse cidadão, essa cidadã, consegue ser solvente, consegue pagar as dívidas. Não, ela quitou as dívidas, não tem parcela, não tem parcelamento do carro. Eu consideraria liberdade de dívidas. Nesse caso aqui, eu sei que é um pouco polêmico isso. Vamos considerar uma família que eles não têm onde morar. Nesse caso aqui específico, vamos supor que o gasto mensal deles é R$3.000 com um aluguel de R$800, R$900. R$3.000. Detalhe, esses R$3.000 que eles gastam por mês não inclui parcelas de cartão de crédito, coisas que eles compraram a prazo, TV em 24 vezes, carro em 36, não, nada disso. Por quê? O carro dele está quitado já. Eles não compraram nada parcelado, ou se compraram já pagaram, decidiram não comprar mais nada parcelado. Não tem nenhum tipo de dívida, tem só o aluguel, tem uma boa reserva, ou seja, passaram pela estabilidade, e eles não estão mais tendo que pagar parcela ou dívida de nada. Eles pagam tão somente o aluguel, porque eles ainda não têm a casa própria. É um pouco diferente essas etapas que eu estou falando nesse vídeo, mas é proposital. Eu estou tentando dar uma nova visão para vocês. É claro, quem quiser pode anotar e tal. 4. A segurança financeira seria tudo aquilo que essa família, essa pessoa, esse indivíduo atingiu no grau anterior, ou seja, não tem dívidas, está solvente em tudo, tem uma boa reserva de emergência e não paga mais aluguel. Aí eu dou 2 opções para você estar na segurança financeira. Ou você tem a sua casa já quitada. Se você tem a casa,
mas está pagando parcela, você está no nível 3, não está no nível 4. Porque a parcela é o aluguel. Tudo bem, é melhor pagar a parcela do que aluguel, concordo. Mas ainda não está quitada, você ainda tem um gasto alto para morar, geralmente até mais alto que aluguel, parcela de imóvel financiado. Aliás, para quem mora no interior, um life hack, uma dica muito boa para não ter que se meter em dívida alta, para ter onde morar, uma casa própria, é comprar um terreno pequeno, terreno simples, e fazer uma casa minúscula, uma edícula de 1 quarto e tal. Geralmente dá para pagar essa dívida do terreninho e da casa em 3, 4 anos. Pronto, você tem onde morar. Não vai ser nem um pouco glamuroso, mas você pode, com o dinheiro que sobra do aluguel, juntar e fazer uma casa depois. Então, é um life hack para quem mora no interior. É claro que para quem mora em capitais, grandes cidades, é impossível, porque não existe terreno barato, não existe a possibilidade de fazer isso, é quase impossível. Mas para quem mora no interior, é uma possibilidade bastante palpável, possível e tal. Enfim, se você ou tem a sua casa quitada, não importa se é grande ou pequeno, importa se seja o cômodo de cozinha que eu mencionei no life hack do interior, ou se é a mansão. Se está quitada, você já está na segurança financeira. E todo o que você tem antes, todos os níveis anteriores. Pode ser que você não tenha uma casa quitada, mas você tem investimentos que geram uma renda passiva. Por exemplo, você tem fundos imobiliários que te geram todos os meses R$1.000. Todo mês cai, isento de imposto de renda na sua conta de fundos imobiliários, o Tesouro Direto, etc., dividendos de ações, cai na sua conta sem você ter que trabalhar, renda passiva, R$1.000. E o seu aluguel é R$999. Então, em teoria, você estaria em segurança financeira, porque a sua renda passiva está cobrindo o seu aluguel. E, é claro, você também tem que ter liberdade de dívidas, não pode ter parcelas e tal. E você tem que ter um fundo de emergência. Então, seria um nível 4. Mas eu acho que um nível 4 legítimo mesmo seria uma moradia, um abrigo pago. Falar, e se eu tiver o life hack que você ensinou no vídeo anterior de morar numa van? Bom, morar numa van, eu acho que você estaria num nível sem dívidas, etc. Você estaria no nível 3 turbinado, se você tem um fundo de emergência. Mas um nível 3 turbinado, mas a gente não pode falar que você está numa segurança financeira, não deixa de ser uma forma aventureira de viver, e dificilmente a pessoa vai conseguir ficar muitos anos. Tem gente que vive décadas em van, em trailer, etc. É um nível 3 meio turbinado, mas bem não convencional, mas não deixa de ser interessante se é o tipo de vida que te atrai. 5. Independência financeira. Todos os perks, todas as conquistas anteriores e renda passiva suficiente de investimentos, ou seja, sem ter que trabalhar. Mas a única forma de ter renda passiva é com investimentos na fundo imobiliário, tesouro direto, ações que geram dividendos. Essas são formas sólidas de você ter renda passiva, mas se você tem um negócio que você conseguiu deixar ele praticamente automatizado, tem funcionários, essas coisas, e você só retira a sua parcela do lucro e tal, praticamente você não tem que se preocupar, o que eu acho quase impossível, mas se você conseguiu isso, você praticamente tem uma renda passiva nessa forma não convencional. Mas o normal é que um negócio seja maravilhoso você ter, mas nunca vai ser passivo, sempre vai ser algo que você tem que estar lá cuidando o tempo todo. Não deixa de ser maravilhoso você ter o seu negócio próprio, ser empreendedor, gerar emprego. Eu acho muito mais nobre do que ter renda passiva, mas são coisas distintas e não quer dizer que você não vai ter também que pegar uma parte desse lucro e investir em renda passiva. Então, independência financeira seria você ter tudo aquilo que eu falei anteriormente e a sua renda passiva seria suficiente para você se manter num modo, entre aspas, de emergência, ou seja, você cortando uma coisinha aqui, um luxinho ali, alguma coisa, você, em teoria, conseguiria sobreviver de forma razoável. Se secasse todas as outras fontes de renda, de trabalho, etc., só com essa renda passiva você consegue sobreviver na casa que já está quitada, etc. Em teoria, envolveria cortar uma coisa ou outra, tá? Um luxo a mais, de repente você corta a academia, alguma coisa assim. Ou você já não vai mais poder viajar a cada 2 meses, etc. Algum luxo vai ter que cortar, mas dá para sobreviver muito bem. E a liberdade financeira seria quando o seu padrão atual de vida
o padrão que você gosta de ter, ele é coberto com renda passiva e, é claro, você já tem a casa paga, as dívidas estão quitadas, o carro está quitado, etc, etc, etc. Está tudo coberto e você tem vindo sem ter que fazer esforço nenhum, está entrando o suficiente para você quitar. É claro que muita gente pode a vida inteira ter uma renda altíssima do seu trabalho, do seu empreendimento, da sua empresa, e nunca falar, eu não quero nunca investir, vou deixar sempre tudo na poupança, sempre vai ser tudo reserva de emergência. O cara chega a ter 2, 3 milhões de reais na poupança. É possível, se é o que ele quer, mas é óbvio que se ele quisesse, ele podia transformar aquilo em renda passiva do dia para a noite, colocar em bons FIIs, no Tesouro Direto, em ações de boas empresas, etc. Imediatamente ele teria renda passiva e tal, mas aí ele não tomou o passo, mas ele tem a reserva, tá? E provavelmente o dinheiro está perdendo valor. Provavelmente uma pessoa que consegue chegar nesse nível de pura eficiência com dinheiro, se ele não investe em investimentos convencionais, listados em bolsa, ele está investindo no próprio negócio. O negócio vai ficando cada vez maior, acaba virando um Luciano Hang da vida, um cara praticamente não tem como parar o cara é uma força da natureza financeiramente. Existem essas pessoas, mas não é exatamente para elas que eu tenho certeza que o Luciano Hang não está assistindo esse vídeo e tomando notas. Ai meu Deus, preciso aprender. E se ele quiser vir, é bem-vindo. Então vamos continuar aqui. 4. Depois que você descobriu todas aquelas etapas e tal, o que você vai fazer? Você vai visualizar os sonhos, identificar regularmente e revisitar os objetivos financeiros. Então, primeiro você criou o objetivo, agora você vai revisitar os objetivos, mas de forma mais detalhada. Vamos supor, você colocou numa linha lá, eu quero atingir tal nível, tal. Agora não, você vai detalhar um pouco mais o que é. As etapas que a gente aprendeu no exercício anterior, elas vão ajudar você a entender o que significa exatamente aquilo que você deseja, e agora você tem as ferramentas para detalhar esses sonhos, entre aspas. Para que ficar visualizando, revisitando, planejando, falar, em tal ano eu quero ter tanto, em tal ano eu quero ter tanto, tal. Sempre lembrando que amanhã você pode morrer, então primeira coisa é se reconciliar com Deus, aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador para garantir a eternidade. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Se você não fez isso, você é o mais miserável dos homens. Tudo isso que a gente está falando é supondo que você já fez isso. Agora a gente está cuidando das coisas terrenas, passageiras, que também são importantes, mas você já cuidou da eternidade, já fez sua reconciliação com Deus. Se você não fez isso, óbvio, pare tudo e dobre o joelho e peça para Cristo te salvar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Leia João, o Evangelho de João, que você vai entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. E depois que você fez isso, aí sim a gente vai para essas etapas aqui. Então, mas enfim, voltando aqui pro mundo físico, pro mundo passageiro, para que ficar visualizando? É para a lei da atração? Não é nada disso. É para você sempre estar focado no que você quer, e assim o seu cérebro, sabendo que esse é o objetivo, ele vai bolando possibilidades de como atingir esse objetivo. Ele vai tendo ideias e você vai aplicando as que parecem plausíveis. Pode ser que algumas funcionem, pode ser que outras não. 5. Estabeleça um plano de ação imediatamente iniciável ao trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não adianta ficar, eu vou ser rico, e daí do zero eu vou chegar a 1 milhão. Hoje eu tenho 0, mas eu vou ter 1 milhão. Tá, isso, se você não começar a trabalhar e começar a gerar R$1.000 por mês, pelo menos R$500 por mês, você não vai chegar a 1 milhão nunca. Então não espere aparecer a oportunidade que vai te dar 1 milhão de uma sacada só. Vai trabalhar. Vamos supor, se você... uma ideia muito interessante o meu sonho é ter uma malharia, fazer roupas de lã e tal. Então não monte malharia, vá até uma malharia e se empregue lá. Aprenda, comece passando as peças, embalando, puxando pontinha, aprenda a tecer, seja empregado primeiro.
Aprenda o negócio primeiro e depois você monta. Se você monta um negócio, você não trabalhou nesse negócio, provavelmente você vai ser o mais miserável dos donos de negócio, o mais miserável dos empreendedores. Geralmente é bom você ter trabalhado, até porque a renda que você vai oferir trabalhando, ela serve de capital inicial para os seus empreendimentos. Então comece de baixo com muito orgulho, porque é o lugar natural de se começar de baixo. Então eu coloquei aqui mais algumas etapas que são importantes aqui quando você vai fazer um plano de ação e começar imediatamente. Tem que começar imediatamente. Imediatamente iniciável. Ah, mas meu sonho é estudar e ser juiz. Tá, só que isso aí leva anos e anos. Estuda e seja juiz, mas começa a trabalhar hoje. O que dá pra fazer hoje? Ah, você já é advogado? Vai trabalhar no escritório de advocacia. Ah, você vai ser estagiário, vai ser, sei lá, qualquer coisa que gere R$1 por dia já é melhor que zero. E sem esquecer dos sonhos, mas começa com os planos realizáveis. Sempre lembrando que tem determinados objetivos que às vezes a gente tem que alterar um pouco, porque que sai do seu controle. Você, por exemplo, passar num concurso, o concurso tem que estar aberto. Se não tiver concurso, você não tem como passar. Então, não quer dizer que você, então não vou nem sonhar. Não é isso. Sonhe, mas tenha a mente aberta. Você vê que as circunstâncias externas tornaram aquele sonho impossível naquele momento. O que dá para adaptar, enfim. Corte de gastos, isso é importantíssimo, eu já falei. Se você ganhar R$100 mil e gastar R$100 mil, não adiantou nada. Você zerou no final. Você tem que cortar gasto, porque o objetivo tem que fazer sobrar, tem que sobrar. Ah, mas eu ganho só R$1.000. Tenta fazer sobrar R$1, nem que você tenha que tirar R$1 e deixar escondido no meio de um livro. Tem que sobrar pelo menos R$1. Por quê? Porque é o primeiro passo para fazer sobrar mais. Iniciar uma atividade remunerada. MMN não, marketing multinível não é atividade remunerada. Comprar, pagar para trabalhar, comprar perfume fedorento não é atividade remunerada. Estou falando de uma atividade que gere dinheiro. Se você quer, mas eu quero ser empreendedor, então compre produto um produto que você sabe que você consegue comprar por um preço muito abaixo do mercado e venda por um preço que te dê um lucro justo. Busque alguma coisa que você tenha algum tipo de afinidade. Já não vai vender perfume fedorento porque o seu amigo piramideiro veio te convencer. Esquece isso. Eu vou na convenção, tá todo mundo com roupa bonita. Eles estão com roupa bonita porque o dinheiro da roupa bonita veio de gente que acreditou nas lorotas deles. Não confie em MMN. Marketing multinível não é empreendedorismo. É muito bom para quem está recrutando os outros. Mas se você tem lábia, se você tem carisma suficiente para ganhar dinheiro em MMN, você conseguiria ganhar muito mais dinheiro em qualquer outra atividade muito mais honesta, muito mais produtiva. Porque você chegar numa pessoa... Eu lembro que uma pessoa que eu tinha um carinho especial chegou para mim: você não quer comprar para me ajudar? Eu não sabia o que era. O que é que você tá vendendo aí, filha? Daí eu fui ver, era um perfume de R$160, extremamente fedorento. Eu falei, R$160? E eu ainda pensei assim, sei lá, quanto que é a porcentagem dela? 20, R$30? Se ela estivesse vendendo algo bem mais barato, bem mais menos dolorido de comprar do que um perfume fedorento de 160, muito mais gente podia comprar até para ajudar mesmo. Sei lá, se ela estivesse vendendo bombom a R$5, eu compraria, sei lá, 5, 6 bombons para ajudar mesmo. Porque no fim das contas é para ajudar mesmo. Só que, dar R$150 num perfume para ajudar mesmo é exigir demais da pessoa. Enfim, inicie o fundo de emergência, né? Então isso tudo a gente está no nosso plano de ação imediatamente. Inicie o fundo de emergência. Consegui um serviço, ótimo, esse é o primeiríssimo etapa. Vamos começar o fundo de emergência. Mas com R$1.000, o que vai sobrar? Pega R$10 desse 1.000, nem faz as contas de quanto você precisa passar um mês. Pega 10, enfia na poupança, enfia no meio de um livro, começa esse fundo de emergência. Porque quando acabar um mês, se você não aumentou a sua dívida, você provou para si mesmo que você conseguiu viver com R$10 a menos do que você ganha. Isso é extremamente poderoso. Então comece imediatamente seu fundo de emergência. E comece a quitar as dívidas. Mas as minhas dívidas são impagáveis. Nem que sejam... Paga R$1 das dívidas. Não sei quais são as suas dívidas. Separam alguma coisa para começar a quitar essas dívidas.
Não há outro caminho senão quitar as dívidas. E, é claro, comece a investir. Ah, mas como é que eu vou investir? Compra, você abriu a conta numa corretora não quero abrir, tenho medo de corretora. Então compra R$ 30 em tesouro direto no seu banco, etc. Corretora, a gente fala corretora porque você pega uma corretora, uma Clear, uma Easy Invest, uma Rico para comprar fundo imobiliário, não tem tarifa para comprar fundo imobiliário na Rico, ações na Clear e na Easy Invest. Acho que a Easy Invest ainda não é zerada, não tenho certeza. Mas, então, quer dizer, agora você vai comprar fundo imobiliário e ações em banco, você vai ter que pagar umas tarifas altas, né? Então não adianta nada. Mas enfim, comece a investir. Eu tenho R$ 10 só para investir. Põe os R$ 10 no tesouro direto, no fundo imobiliário, compra uma ação, etc, etc. Desde que você não vai pagar tarifa. Se for pagar tarifa, não quer abrir conta em corretora, põe na poupança. É melhor do que ficar pagando tarifa. O que adianta você comprar R$ 10, pagar uma ação e pagar R$ 5 de tarifa? Faz sentido nenhum. Põe na poupança. Se você não quer ter conta em corretora, se você tem medo de corretora, tenho medo da Clear, tenho medo da Rico, tenho medo da Modal Mais. Então põe na poupança e quando você tiver valores significativos, agora eu vou comprar R$ 5.000 em fundo imobiliário. Aí tudo bem, aí você paga os R$ 5 da tarifa e compra no banco mesmo. Mas é bom começar a perder esses medos. Enfim, próxima etapa seria comece a focar em comprar ativos em vez de passivos. Comece a mudar a sua forma de ver o mundo. Um dos grandes problemas do brasileiro é que ele vê, por exemplo, uma pessoa que ele acha que é rica, às vezes não é, mas ele acha que é rica dirigindo um carro que ele acha que é carro de rico. Às vezes não é. Por exemplo, ele vê uma pessoa dirigindo um HR-V, um Nissan Kicks, etc. Ele fala, pô, eu vou comprar esse carro porque daí eu vou ser rico. Ele associa uma coisa a outra. Daí ele compra o carro, paga, sei lá, 60, 70 mil reais. Acho que é 70 ou 80, enfim. Paga 80 pau no carro. Fala, pô, agora eu tô rico. Ele não tá rico, ele tá com uma prestação impagável de 60 vezes de sabe Deus quanto. Por quê? Porque a mente dele não fez a conexão correta, o procedimento lógico correto, que em teoria, quando eu já for rico, quando eu tiver uma renda alta, quando eu já tiver com tudo pago, eu vou ter dinheiro suficiente para andar com um carro desse e não significar muita coisa para mim. Por exemplo, muita gente viu ali o Luciano Hang da Havan comprou um avião de 250 milhões de reais. Muita gente falou, porra, 250 milhões de reais, como ele ousa? Porém, o cara tem 18 bilhões de reais. Ele comprou um avião que não representa nem, acho que, nem 2% do que ele tem. Seria o equivalente a você, deixa eu ver se é isso mesmo, 18 bi, 10% de 18 bi seria 1,8 bi. 1% de 18 bi seriam 180 milhões. 1% da fortuna dele é 180 milhões, ou seja, ele comprou um avião que não é nem 2% da fortuna dele. Então vamos supor que você tivesse 100 mil reais. Tudo que você tem na vida vale 100 mil reais. Todo o dinheiro que você tem com casa, com carro, ou não tem casa, enfim. Vamos supor que você tenha 100 mil reais no total, entre casa, entre carro e tudo. Para você comprar um carro, um meio de transporte equivalente ao que o Luciano Hang gastou naquele avião de 250 milhões, você estaria dirigindo um carro de 2 mil reais. Talvez um Fiat 147. Ou seja, ele está dirigindo um avião de menos de 2% da fortuna dele. É o equivalente a você estar andando com uma bicicleta boa. Mais ou menos, com uma bicicleta. Você que tem 100 mil reais. Se você tem menos, se todo o dinheiro que você tem na vida é 20 mil reais, seria o equivalente a você estar andando descalço. Nem com tênis você podia estar andando, nem com sapato você podia estar andando. Porque 2% de 2 mil reais seriam 40 reais. E 40 reais acho que não dá para comprar um sapato. Então seria o equivalente. O Luciano Hang andar com um avião de 250 milhões de reais é o equivalente a você andar descalço. Então perceba que tudo depende das suas possibilidades. Agora, se um cidadão pobre, miserável, que está passando apuro, aparece na minha frente andando com um HR-V, um Nissan Kicks, na minha opinião, não existe nada mais ridículo. Por exemplo, não existe carro ou avião no mundo caro o suficiente para o Luciano Hang
tá com um carro semelhante ao que é o HR-V ou o Nissan Kicks para 99% da população que decide comprar esses veículos. Então perceba que conforme você vai progredindo na escala que a gente falou, as coisas vão mudando e é normal que elas vão mudando. Quer dizer que eu vou ter que andar com carro? Não, é a opção dele, não é o que eu acho que tá certo. É que às vezes a pessoa fica tão rica que já nada mais faz sentido, já não tem mais como ele comprar algo equivalente ao que ele tem. Tudo é muito barato pro Luciano Hang. Ele não existe nada que é caro para uma pessoa que tem 18 bilhões de reais. Então, tudo muda mas, sei lá, para uma pessoa normal, 10, 20% do patrimônio é o carro. É o normal, é o que a gente vê por aí. De uma pessoa que é saudável financeiramente. Mas a maioria não. A maioria, o carro é tudo que ele tem, ou ele nem tem o carro, enfim. Mas tudo para vocês entenderem que tudo é relativo. Então, perceba que, em vez de você falar, eu quero comprar esse carro porque daí eu vou ser rico. Não. Fique rico e daí, talvez, esse seja o carro que faz sentido você ter. E 7, celebre as pequenas conquistas. Divida o seu objetivo em 20, 30, 50, 100 passos. Pega uma folha de caderno, folha que tem 30 linhas. Numera de 1 a 30. Põe lá no 30 o seu objetivo final. Eu quero ter R$1 milhão. Ou então, eu quero ter uma renda passiva de R$10 mil. Seja lá o que for que é o seu objetivo. Daí você vai gradualmente voltando até o nível 1. Nível 1 é que está... vamos supor que o nível 1 você está devendo R$20 mil, a sua dívida é 30, R$100 mil. Então o nível 1 pode ser diminuir minha dívida para R$90 mil, se a sua dívida é 100. Diminuir para 80, diminuir para 70, 60, diminuir para 0, ter R$10 mil guardado, ter R$30 mil guardado, ter R$50 mil investido, ter R$100 mil investido, 110, 120, etc. Vá fazendo várias etapas que você consiga perceber que a sua situação financeira está se movendo. Isso é extremamente produtivo para a mente, para o ânimo. Não precisa ser só 30 etapas, pode ser 100. Não precisa ser de 10 em 10 mil, pode ser de 100 em 100 reais. Não precisa obedecer nenhum desses padrões que a gente falou aqui. Esse vídeo é um vídeo de mudar mindset, de mudar a forma de pensar. Não é um vídeo com a forma fechada. É para você assistir e reassistir, pegar uma folha de caderno, começar a anotar e ver que tudo isso que a gente falou é adaptável a qualquer situação na vida. E é claro que eu moldei essas dicas para a área financeira, mas serve para muitas outras coisas. E perceba que com essas ferramentas que eu te dei neste vídeo, você consegue adaptar elas para qualquer, não digo qualquer, mas muitas outras situações, objetivos e problemas que você tenha, e também sonhos e conquistas que você queira alcançar. Se você, a senhora, o senhor, tem algum problema específico que gostaria de ver ser tratado num vídeo, etc., fique à vontade de falar no comentário e, é claro, comente como quiser. Agradeço novamente a apoiadora, a nossa nova apoiadora, a Lívia, e também aos apoiadores que preferiram fazê-lo de forma anônima, mas principalmente a Lívia, que mostrou o seu carinho, a sua confiança no canal. E é claro, eu agradeço também a todos que dão like, que comentam, da forma deles, da forma que eles podem, com as orações que eu peço que vocês continuem fazendo, e eu sempre oro por vocês, que todos nós possamos nos ajudar em oração, que é o mais importante, e também com conselhos, comentários, vocês me corrigindo, me aconselhando, e eu também respondendo aos seus comentários, tentando fazer o possível para fazer parte da vida de vocês. E espero que tenham gostado e até a próxima.